Queridos amigos e amigas, esta é a estreia absoluta de um novo programa no canal Francis Music Den. Um programa ou rúbrica que será dedicado exclusivamente ao mundo do áudio e tudo o que tenha a ver com a audiofilia, que, como de certo já saberão, é outra das minhas paixões. Gostaram do sistema de contagem decrescente que criei até chegarmos aqui hoje? Foi uma surpresa que decidi fazer para que este programa não saísse do nada, no fundo. Bom, as contas saíram um pouco furadas em termos de datas, pois eu gostaria de ter estreado Caminhos do Áudio, é este o nome que decidi chamar a este novo programa, no dia de Portugal, 10 de junho. Isso não foi possível, pois enganei-me no calendário de preparação para esta estreia. Peço-vos desculpa pela minha falha. Tive também algumas dificuldades técnicas de última hora e tudo junto fez com que não houvesse outra opção que não a de adiar esta estreia mais uma vez. Portanto, novamente, o meu pedido de desculpas. De qualquer forma, continuo, entretanto, com o propósito de vos ir contando as histórias que estão por detrás dos discos da minha coleção, à medida que os apresento e vos falo deles, não é? E tenho ainda várias outras ideias que poderei implementar e colocar em prática à medida que vou explorando e dinamizando este canal. Pensei primeiramente em explorar esta área de interesse chamada audiofilia, criando um novo canal. Mas percebi que assim eu iria canibalizar-me, dispersando tanto a minha como a vossa atenção, e o que acabaria por me penalizar, já que eu estaria a competir comigo mesmo. E com isso seriam dois canais a sofrer. Utilizando este canal, Francis Music Den, para divulgar esta vertente, que está também relacionada com a música, não é? Mas de uma forma, como direi, bem mais séria e profissional, eu posso aproveitar recursos existentes e então alavancá-los, elevando o canal a um outro nível. E ao partilhar conhecimentos e experiência, eu poderei comportar-me como um consultor de áudio, promovendo soluções junto de todos vocês que, enfim, que têm também interesse na criação das condições propícias, ou mais próximo disso, não é? Para desfrutarem da música que gostam e da música que apreciam. Sim, porque quem gosta e aprecia música espera poder desfrutá-la nas melhores condições de reprodução possíveis. Eu não acredito minimamente que alguém que goste de música tenha os seus discos ou até os seus ficheiros musicais de alta qualidade para estar a ouvir ruído, não é? Ou então a perder muito da informação musical que todos estes suportes contêm. Ou inclusivamente até para ter conteúdos musicais sem lhes dar qualquer uso. Portanto, a audiofilia mais não é do que a criação de condições que permitam ao ouvinte de música,
amante de música, ouvi-la da melhor forma possível. No âmbito do seu ambiente doméstico. Pode envolver a aquisição ou troca de equipamento, ou simplesmente alterar as suas condições de audição, como, por exemplo, as condições acústicas e sonorização de um espaço dedicado. Uma jornada, um processo, e pode acontecer levar a vida toda, sem que consigamos concretizar o que desejamos. Como se diz em inglês, it's a quest, em que raramente existe um elevador para se alcançar o sucesso. Temos de subir as escadas degrau a degrau. E não são poucas as vezes em que, na tentativa de subir mais um degrau dessa escada, damos passos em falso ou até descemos mais degraus do que aqueles que subimos. Com esta nova rúbrica no canal, eu espero poder utilizar a minha própria jornada como exemplo a vosso favor. E possam, quer dizer, quem se interesse por isso, retirar conhecimentos e utilizá-los na vossa jornada audiófila, se assim o entenderem. Sejam então bem-vindos e bem-vindas novamente aos Caminhos do Áudio. Apertem os cintos e apreciem a viagem, em que não existe volta. Pode ser uma viagem alucinante e vertiginosa, mas também muito interessante, estimulante e até aditiva, tal como tem sido para mim. E vai ser longa, podem crer. Eu não conheço ninguém que, contaminado por este bichinho, esta inquietude, esta ânsia, este hobby, tenha querido alguma vez ficar no lugar em que está, seja em que área da vida for. Vocês conhecem? É que somos seres insatisfeitos e ambiciosos por natureza, não é? E a vontade de chegar mais além está-nos no sangue. E, consequentemente, também incutida na nossa mente, não é? No nosso espírito. Eu não sei em que ponto da jornada audiófila vocês se encontram, mas quero acreditar que todos os que me veem e ouvem aqui poderão beneficiar daquilo que iremos passar a falar e a debater neste programa. Deixo-vos à vontade, estarei sempre contactável, seja aqui no canal Francis Music Den, ou nas redes sociais, não é? Ou redes sociais, seja diretamente por e-mail, pelo que manifesto desde já a minha disponibilidade para alguma ajuda que eventualmente seja necessária. E vejam então na descrição do vídeo a forma como podem chegar aqui até mim. Ok? Vamos então lá a isto, pessoal. Ora bom, antes de mais, eu regressei quase ao início da minha jornada audiófila. Pelo que, ao acompanharem-me neste canal e principalmente neste programa, Caminhos do Áudio, penso que poderemos beneficiar e crescer todos juntos. Pelo exemplo. E digo que regressei quase ao início da minha jornada, porque após viver mais de 50 anos neste mesmo apartamento, que é a minha residência habitual, em Lisboa, pretendo passar a residir na propriedade rural que era do meu pai e tinha já pertencido aos seus próprios pais, portanto, os meus avós, e que tem sido utilizada até agora como uma residência secundária, ou seja, para passar férias
e algum fim de semana. Será lá, pois, que espero lançar mãos à obra a este meu projeto, recuperando a propriedade e adaptando a casa para se tornar residência permanente, criando as minhas condições ideais, as minhas condições ideais para ouvir música e até mesmo cinema em casa. E vocês serão testemunhas disso mesmo, pois eu irei dar-vos conta de tudo o que irá acontecer, tudo o que vai acontecendo, desde o ponto onde estou e até onde irei chegar, sendo este programa Caminhos do Áudio o veículo mais apropriado para isso. Vocês irão participar da minha jornada e processo, entre muitos outros assuntos que serão apresentados e debatidos aqui. Por exemplo, entrevistas, reportagens, demonstrações, comparações e testes ou tomadas de opinião e pontos de vista, considerações, são tudo assuntos que poderei trazer para este programa. Por isso, estejam atentos pois eu acredito que vai ser muito divertido e interessante. Depois desta introdução e contextualização, e já que estamos a falar de uma estreia, vamos lá ao início de tudo, que é contar-vos como surgiu em mim este hobby, a par do colecionismo de discos. Se, entretanto, vocês quiserem dar-se a conhecer, utilizem aqui os comentários aqui por baixo, não é? E não deixem de escrever de onde são. Está bem? Bom, o que vocês veem daí, se bem que provavelmente não dá para ver muita coisa, mas haverá oportunidade para isso. O que vocês estão a ver daí, do vosso lugar, é o resultado de mais de 20 anos alimentando o meu sonho de ter a melhor sala de audição possível para as minhas condições. Não estou nem de perto nem de longe próximo de concretizar esse meu sonho. Mas estou bem mais perto do que o que estava quando comecei isto em 2001. Enfim, sempre gostei de música, coleciono discos e ouvi-los sem qualquer limitação tornou-se num dos meus objetivos de vida, a ponto de se tornar quase uma obsessão ou um propósito. Claro que nem sempre foi assim. Vou espirrar, peço desculpa. Está um calor brutal aqui. Está tudo fechado. Bom, estava eu a dizer que, claro que nem sempre foi esse. Mais um. Nem sempre foi assim. E vem mais outro. Peço-vos desculpa. Nem sempre foi assim. É o que eu queria dizer. E é isto que eu gostaria de falar hoje, no vídeo de estreia deste novo programa. Eu nunca tive forma de ouvir música na minha juventude e até a grande parte da adolescência. Primeiro porque não havia esse hábito na minha família e a minha casa. Depois, porque os recursos financeiros que os meus pais dispunham, não é? Eram utilizados
para outros fins, sendo a música um luxo, ao qual a minha família não podia e nem queria dar-se. Por isso eu ouvi a rádio, que foi a minha principal fonte, e única também, fonte de áudio disponível, sobretudo nos tempos da faculdade e até meados da década de 90, do século passado, claro. Bem como as cassetes que eu me entretinha a gravar para ouvir num gravador de cassetes Hitachi dos anos 60, portanto uma relíquia, uma antiguidade, que era da minha mãe e, enfim, todas elas estão já estragadas, tendo ido parar ao lixo. O meu primeiro sistema de som estereofónico, contudo, entrou aqui em minha casa no Natal de 1986, tendo sido um presente de aniversário dos meus pais. Era um sistema modular da Sony, penso que o modelo é SEN 205. Recordo vagamente. Composto por um giradiscos semiautomático, um amplificador integrado de 60 watts por canal a 4 ohms, que tinha 5 entradas. Um outro módulo era o sintonizador digital de 5 bandas, portanto, de 3 bandas, AM, FM e LW, com 5 possibilidades de memorização de frequência para cada banda, assim é que é. Este sintonizador tinha também a possibilidade de varrimento automático e um deck simples de cassetes. Permitia a leitura e gravação de fitas magnéticas e com a possibilidade de seleção do tipo de fita. Ou seja, o Dolby Noise Reduction. Eu tenho pena de não poder mostrar-vos, mas esses equipamentos acabaram com o tempo por se tornarem irremediavelmente perdidos e foram parar ao lixo. Mas encontrei algumas imagens na internet e que faço questão de partilhar com vocês. E claro, fazia também parte desse sistema um par de colunas monitoras com uma potência admissível de pico de 120 watts por canal. Haveremos de falar sobre estas noções quando chegar um momento oportuno para tal. Okay? O sistema trazia um móvel de 2 ou 3 prateleiras, construído em aglomerado de madeira e acabamento em vinil. Tinha também painéis laterais e um tampo superior, estes em vidro temperado, com uma porta frontal também em vidro temperado. Eu retirei inicialmente as rodas desse móvel, procurando dar um pouco mais de estabilidade e também para evitar riscar o soalho. Ainda é o mesmo, não é? Um soalho envernizado com esse rodado. Foram centenas e centenas de horas de diversão as que eu passei com este meu sistema, não é? A ânsia de ouvir música com pelo menos alguma qualidade e fidelidade e prazer auditivo era tanta que, para além dos discos que fui adquirindo e ouvindo, ou até das gravações que eu fazia dos discos que me eram emprestados por alguns amigos, eu cheguei até a dormir aqui nesta sala ao lado dos aparelhos ligados.
ouvindo programas de rádio noturnos. Pois é, naquele tempo, e não tendo qualquer leitor de CDs, o meu sistema da Sony estava instalado exatamente aqui, ao longo desta parede. Havia aqui deste lado um sofá, que não este atual, e o móvel que se encontra aqui estava ao lado do sistema, também ao longo desta parede. Eu cheguei também a alterar quase tudo aqui nesta sala para poder dispor o meu sistema de som da forma como eu gostava. Claro, sem, no entanto, interferir grandemente com a decoração existente, pois estava dependente da vontade dos meus pais. Por exemplo, ainda cheguei a passar o móvel com o sistema para aqui, exatamente onde se encontra agora este. Tenho ideia de ter sido até onde ficou de forma permanente após uma curta passagem em 1991 lá dentro pelo meu quarto. No entanto, naquele tempo eu não percebia nada, mesmo nada de áudio e nem de som. Por isso, expressões como otimização de sistemas, palco sonoro, posicionamento, ressonâncias ou distorção, entre outras, não me diziam nada. Para vos dar um exemplo da minha enorme ignorância, este é o armário que vocês veem em todos os meus vídeos. E como eu vos disse, este armário aqui nesta parede. Então vejam bem, eu coloquei as colunas desse sistema de Sony aqui no alto, em cima deste móvel. Aqui deste lado. Julgando eu que poderia ter um melhor som. De facto, não abonava nada em meu favor. E foi um perfeito disparate, pois de forma alguma poderia tocar bem com umas colunas lá em cima no alto. Muitos anos mais tarde, em 1996, e já com o sistema aqui, eu passei a dispor das colunas aqui na posição atrás de mim. Havia aqui um canapé. Um canapé é uma peça de mobiliário antiga, do tipo assento longo, construído em madeira e palhinha, com braços e também recosto, não é? E que tinha sido dado pelos meus avós e restaurado pelos meus pais. Portanto, o canapé estava aqui, não é? Aqui atrás de mim, e as colunas estavam assentes no chão, posicionadas de cada lado desse assento, viradas para um qualquer ponto de audição. Era um posicionamento algo tosco, feito de forma inconsciente e guiado pelos meus ouvidos, não é? Sem ter qualquer noção daquilo que estava a fazer. Simplesmente a música soava melhor, pelo que foi como deixei tudo naqueles tempos. Em 1991 tratei de adquirir o meu primeiro leitor de compact discs. Era um aparelho MIDI da marca Sony, salvo erro, o M51. Que custou-me naquele tempo algo como 240 euros e representou um esforço financeiro enorme para mim, que estava ainda na faculdade a estudar, não é? Mas que me deliciou, pois abriu-me
hum, a porta para um novo. Pois abriu umas portas para um novo mundo, já que era uma fonte bem melhor do que o meu convencional e bem utilizado, não é? Giradiscos da época, que entretanto já tinha levado uma célula, uma agulha nova. Reparem, ainda mantenho a célula original, que, enfim, já está danificada. Deixem-me mostrar-vos. Mas não sei se daí dá para perceberem. Mas reparem na construção absolutamente simples com o corpo da célula em plástico. Claro que já não tem mais qualquer utilidade ou serventia, não é? Mas gosto de guardar isto. Mas não queria também deixar de mostrar-vos. E guardo aqui, nesta caixa. Vocês acham que... Ainda tem o preço. Não chega... Daí talvez não dê para ver. 10 euros. Não chega a 10 euros. Ou não chegou a 10 euros. 7,5 euros, para ser mais exato. Mas vocês acham que alguma vez isto poderia tocar bem? Ou produzir um bom som de qualidade e fidelidade? Comentem aqui, por favor. Vá, vamos lá interagir. Bom, relativamente ao leitor de CDs, o que me atraía era sobretudo a possibilidade de eu criar programas de audição dos discos, não é? E a leitura aleatória de música devido à função Shuffle Play. Isto era muito interessante para mim, pois eu poderia gravar as minhas cassetes de forma mais confortável, personalizar até as gravações, sem ter de fazer contas ao tempo disponível. Isto na fita magnética, claro. Para que as músicas que eu entendesse conseguissem caber numa determinada cassete. Por outro lado, a leitura aleatória evitava o cansaço provocado pela audição contínua de discos, os quais naquele tempo não abundavam na minha coleção. Talvez eu tivesse, no máximo, sei lá, 5, 6 CDs. Isto em 1991. A existência de um comando remoto por infravermelhos permitia-me operar o aparelho à distância, dando-me um outro conforto e descanso, pelo menos nas funções mais básicas. Infelizmente, não sei onde ele está, pois com tantas arrumações e desarrumações aqui em casa, perdi-lhe o rastro. Lembro-me de tê-lo guardado na caixa respectiva, bem arrumadinho, quando comecei a fazer upgrades. Mas, por mais que dê voltas aqui à casa, não o encontro. E, sinceramente, tenho pena. Bom, sendo um leitor externo, eu conectei-o ao sistema residente, apesar de ter saídas de nível, o que me permitia ligar apenas uns auriculares, ou escutadores, ou fones, como dizem os meus amigos brasileiros, e regular assim o volume de som para ouvir música. Foi este assim o meu sistema de som até 2001.
Vejam bem, a única alteração a que procedi naqueles tempos foi a aquisição de um novo tape deck de leitura e gravação de fitas magnéticas, cassetes, portanto, por avaria irreparável do que tinha até então. Assim, em 1993, se bem recordo, comprei por cerca de 210 euros, em moeda equivalente, antiga, antes do euro ter surgido, um duplo deck de cassetes da Sony, o TC-WR665S, com imensas funcionalidades. E vejam aqui na imagem o bicho. Desde o duplo auto-reverse, permitindo a leitura dos dois lados da cassete, em cada um dos decks, não é? No mesmo deck, até ao controle da velocidade de gravação. Epá, este aparelho tinha um grande potencial. Vários seletores de Dolby, adaptando as cabeças de gravação. Penso que são 3. Aos diferentes tipos de fita. Portanto, Dolby B, Dolby C e Dolby S, mais profissional. A possibilidade de calibrar as cabeças de leitura e gravação. E até a possibilidade de fine-tuning, alguns, está aqui o botãozinho, entre os canais esquerdo e direito, em termos de gravação. E estas eram outras funções ou são outras funções que equipam aqui o WR665S. Infelizmente, como nunca mais o coloquei a tocar, vejo-me agora impossibilitado de relembrar algumas gravações que fiz de discos que nunca tive. Tenho esperanças, contudo, que sejam apenas ali as molas que guiam a fita, não é? A precisar de afinação. E assim, quem sabe brevemente mande este deck para revisão. E pronto, por hoje é isto. Na estreia deste novo programa em Francis Music Den. O subtítulo From the Vault and Beyond começa assim a fazer sentido, não é mesmo? No próximo vídeo iremos continuar esta mesma viagem, pois a paixão pelo áudio e áudio a sério começou em 2001. Ainda ficou por falar algo curioso sobre estes meus primórdios audiófilos, mas vou deixar para essa próxima oportunidade. Está bem? Por isso, encontro marcado para falarmos de tudo isso na segunda parte desta estreia. Combinado? Fiquem bem, boas audições e tchau, tchau, amigos e amigas.